Do vídeo anterior. Caso você esteja entrando aqui pela primeira vez, convido-o a assistir aos vídeos anteriores disponibilizados na playlist. Também peço que se inscreva e ative o sininho para não perder leituras futuras. Obrigado. Quando aqueles selvagens retiraram o manto da cabeça do mestre, o sangue gelou-me nas veias. Se eu não soubesse que era Jesus que ali estava, creio que não teria sido capaz de reconhecê-lo. A bastonada, a primeira, suponho, não obstante eu manter o amortecido golpe, havia atingido o pômulo direito e parte do nariz, provocando edema em ambas as zonas. Esse e os demais golpes, socos e bufetadas haviam provocado uma copiosa hemorragia nasal. O sangue emanava de ambas as fossas e corria sobre os lábios, empapando bigode e barba. Os hematomas dos olhos eram tão acentuados que o rabi quase não podia abri-los. Aquele rosto ferido, inflamado, com a face esquerda ensanguentada, deixou sem fala alguns dos criados e sicários do sinédrio. Evidentemente, o castigo havia sido brutal. E, para minha surpresa, vários levitas, nervosos, começaram a discutir sobre a conveniência de lavar e tornar mais decente a face do mestre. Não por misericórdia, certamente, mas por temor a possível represália ou recriminações dos juízes e talvez dos seguidores de Jesus. E, por fim, um dos criados embebeu na água que estava no cântaro uma extremidade do manto com que haviam coberto. No impulso, que nunca consigo explicar a mim mesmo, adiantei-me até o policial, identificando-me como médico, e pedi-lhe que me permitisse lavar o rosto do Galileu para verificar, eu disse, possíveis fraturas. Os policiais concordaram aliviados, mas sugeriram que eu fosse rápido, porque o conselho aguardava. Obviamente, dentro dos planos da Operação Cavalo de Troia, não se contemplava a possibilidade de que eu limpasse os ferimentos do mestre. Como já expliquei, isso era rigorosamente proibido. Todavia, e já que os levitas se dispunham a limpar a massacrada face do prisioneiro, considerei que aquela era uma ocasião ímpar de comprovar de perto e pessoalmente os danos exteriores e visíveis mais graves. Apesar dessa justificação, também houve algo interno que me impediu a tomar aquela decisão. Tomei, pois, o tosco manto e com toda a delicadeza comecei a limpar os grumos de sangue que haviam aderido ao pômulo e à face esquerda. As hemorragias, tanto a produzida pela ruptura do supercílio esquerdo como a nasal, eram ostensivas, ainda que eu tivesse tido a impressão de que a perda de sangue não havia sido substancial. A julgar pelos filetes e crostas de sangue acumuladas na barba, manto e túnica, não creio que fosse superior a 200 ou 300 centímetros cúbicos. Pude também deduzir que a capacidade de coagulação de sangue do Cristo era normal. Tanto a brecha de supercílio como os cortes dos lábios e hemorragia nasal haviam coagulado rapidamente. Quando aquela metade do rosto ficou razoavelmente limpa, eu me desfiz do manto, e antes que os criados de Caifás pudessem introduzir meus dedos no rasgão que a adaga do assaltante na noite da última quinta-feira havia feito em minha túnica, e com 2 fortes puxões consegui um pequeno pedaço dela, introduzi o retalho na boca do cântaro e umedeci quanto pude. Em seguida, passei o suave tecido sobre o nariz deformado, lábios, supercílios e pálpebras. Ao tocar o edema do pômulo direito, deduzi que a bastonada havia comprometido uma ampla área do osso malar, alcançando parte do olho direito. Se aquele hematoma continuasse a se desenvolver, o mais provável era que o mestre acabasse tendo sérias dificuldades para manter o olho aberto. Quanto ao nariz, sem uma radiografia não dava para saber se aquele impacto havia fraturado os ossinhos próprios ou nasais. Esses 2 ossos, como sabem os médicos, são frágeis, podendo ser afundados com um soco. Em minha opinião, os 13 ossos do rosto do mestre pareciam intactos,
Insisto, contudo, em minhas sérias dúvidas sobre o par de nasais. Pela violência do golpe, era possível que eles tivessem sido lesados. Acho que a famosa profecia de que nenhum dos ossos de Messias seria fraturado pode muito bem referir-se aos ossos longos. Houve um detalhe que, com uma devida reserva, levou-me a crer desde o primeiro momento que os ossinhos nasais podiam estar machucados. Ao longo da segunda limpeza, quando toquei a massa muscular inflamada no nariz e apalpei a área da cartilagem nasal, o rabi recuou levemente. Apesar da extrema suavidade do meu toque, o simples roçar do tecido naquele ponto do nariz multiplicou sua sensibilidade. Nesse momento, o gigante, que continuava em silêncio, entreabriu como pôde os olhos e os fixou em mim. Tentei sorrir e creio que consegui. Era tudo o que podia lhe dar. Jesus captou minha pobre, mas sincera demonstração de amizade e seus lábios estremeceram. E de repente, para meu desconsolo, uma lágrima rolou do seu olho esquerdo, aumentando minha sensação de impotência. O sicário, que havia advertido os carrascos, voltou a assomar à porta e, com um gesto de impaciência, abriu passagem até o réu. Puxando-o por um dos braços, empurrou-os para a saída. O mestre, com um passo vacilante, entrou de novo na sala do sinédrio. A noite sem dormir, a dor e o cansaço após aquela pancadaria haviam começado a minar seu organismo. Fui o último a abandonar aquele trágico lugar. Deliberadamente, esperei que houvesse saído o último dos levitas, para me agachar e recolher a mecha de cabelo que um dos policiais havia arrancado involuntariamente da cabeça de Jesus. Ocultei em minha bolsa, junto com o retalho ensanguentado da túnica, e voltei depressa para a reunião do sinédrio. Os juízes haviam ocupado os mesmos postos, e o nazareno, escoltado pelo soldado e 2 criados, tentava manter-se de pé diante do semicírculo. Seu aspecto, apesar da sumária lavagem do seu rosto, era tão lamentável que aqueles 30 judeus não puderam esconder a surpresa. Durante alguns minutos, trocaram olhares sarcásticos, imaginando o suplício a que havia sido submetido o impostor. João, que havia voltado a se juntar a mim, não conseguia pronunciar palavra alguma. Com os olhos espantados e fixos no semblante do mestre, não acreditava naquilo, que desgraçadamente era apenas o princípio do fim. Quando os escribas judiciais se sentaram em seus postos, Anás tomou a palavra. Apontando um pergaminho que o seu genro tinha nas mãos, insistiu na ideia que havia expostos na primeira parte da reunião. Para ele, a acusação de blasfêmia carecia de força, ao menos perante o governador romano, e insistiu na necessidade de redigir uma série de acusações que comprometessem o rabi com a justiça que Pilatos representava. Ao ouvir o sogro de Caifás, imaginei que aquele rolo a que havia feito alusão devia conter a sentença definitiva contra Jesus. E sem poder reprimir a curiosidade, perguntei a João qual havia sido a deliberação dos juízes. O cada vez mais deprimido discípulo sequer me contou. Tive de tocá-lo ligeiramente para que ele entendesse minha pergunta. E com os olhos umedecidos, explicou-me que durante a improvisada reunião dos saduceus e fariseus no pátio central do edifício, aqueles indignos sacerdotes só haviam chegado a um acordo: executar Jesus. Apesar de ter permanecido muito próximo dos juízes, João não chegou a conhecer o texto da sentença, redigida pelo próprio Caifás depois de muitos debates. Por um momento, julguei que o sumo sacerdote leria a acusação ou acusações, mas não foi assim. Depois de muitos rodeios e divagações por parte de toda a Assembleia, 3 fariseus se levantaram e renunciaram a continuar participando do processo. Ainda que estivessem de acordo com a sentença de morte, seu tradicional senso de pureza os aconselhava, segundo manifestaram publicamente.
a não participar daquela flagrante ilegalidade, a menos que o Nazareno fosse conduzido para ficar perante Pôncio e se desse conhecimento a ele do motivo pela qual fora condenado. Caifás não se abalou com aquela deselegância dos chamados santos ou separados, e depois de uma consulta aos demais membros do tribunal, suspendeu a sessão. Às 7:30 da manhã, os saduceus, os escribas e uns poucos fariseus que se haviam mantido fiéis a Caifás desfilaram pela segunda vez diante da maltratada figura do Nazareno. O mestre não tardou a seguir os passos dos juízes. Fortemente escoltado, permaneceu alguns minutos no jardim interno do edifício do Sinédrio. Em um dos cantos, Caifás e seus homens continuaram discutindo acaloradamente. Voltaram a entrar no semicírculo e, depois de alguns momentos, reapareceram no pátio central. O volumoso sumo sacerdote levava 2 pergaminhos na mão esquerda. Aquilo me causou estranheza. Ato contínuo, Caifás se pôs à frente dos levitas e servos, ordenou que estreitassem o cerco em torno do blasfemo e tomou o caminho do quartel-general romano. Anás e a maior parte dos juízes se despediram de Caifás e regressaram ao interior da sala, onde se havia desenrolado aquela primeira parte do processo. Judas Iscariotes, que não havia trocado uma só palavra conosco, juntou-se também à comitiva. O sumo sacerdote em função, meia dúzia de saduceus e o pelotão que escoltava o mestre tomaram as ruas da cidade alta em direção à Porta dos Peixes. Quando a comitiva passava diante dos bazares, as pessoas se levantaram e saudaram reverentemente o sumo sacerdote. Em minha opinião, nenhuma daquelas pessoas chegou a reconhecer Jesus. Os hematomas dos olhos, nariz e pômulo direito haviam deformado seu rosto a ponto de torná-lo irreconhecível. Enquanto marchávamos com toda a pressa para a fortaleza, reparei de novo nos rolos que Caifás levava. Que poderiam conter? Seria a sentença a ser mostrada a Pôncio Pilatos? Em minha mente girava sem parar aquele anúncio do tribunal, prometendo uma segunda parte do processo. Se minhas informações eram corretas, Jesus não voltaria a pisar no Sinédrio. O que aconteceria então? Se bem que, analisados os fatos friamente e diante do recorde de irregularidade verificado naquele semicírculo do julgamento, que se podia esperar de uma suposta segunda sessão? Se fosse feita uma análise sumária daquele julgamento, os sinetricistas haviam infringido pelo menos 12 das normas básicas que as leis hebreias fixavam para processos relacionados com a pena capital. Vejamos algumas. Primeira, para começar, segundo a Misna, ordem quarta Sinédrio, os processos chamados de pena capital deveriam ser abertos com a declaração de inocência do réu e não de sua culpabilidade. Segundo, os processos de sangue, ou em que se presumisse que poderia estar em jogo a vida do acusado, deveriam ser realizados de dia e a sentença, se condenatória, jamais poderia ser pronunciada no mesmo dia. Por isso, diz a lei judaica, não se pode realizar um processo de sangue na vigília do sábado de um dia festivo. Portanto, ao reunir-se no dia 7 de abril, uma sexta-feira, véspera de sábado e da Páscoa, o pequeno sinédrio cometeu duplo delito. Terceiro, nesses processos capitais, o julgamento deveria ser aberto, sempre por um dos juízes, que se sentavam ao lado dos mais velhos, a fim de que o juiz de menor autoridade não fosse influenciado pelos anciãos. No julgamento do mestre, foram as falsas testemunhas que iniciaram as formalidades. Quarto, e falando das falsas testemunhas, só a atuação desse grupo já teria invalidado qualquer outro julgamento similar. A lei judia era e é muito rigorosa nesse ponto. Antes de iniciar o processo,
as testemunhas deveriam ser advertidas severamente. Elas eram introduzidas no interior do recinto, diz a Misna, e se lhes infundia temor, dizendo-lhes que não falassem por mera suposição, por ouvir dizer, pelo depoimento de outra testemunha ou pela declaração de um homem, mesmo digno de fé, que tivessem ouvido, nem pensassem que seu depoimento, no final, não seria examinado e analisado. Deveis saber, dizia-se às testemunhas, que nos processos de sangue, o sangue do réu e o sangue de toda a sua descendência pendera sobre o falso testemunho até o fim do mundo. Nada disso se viu na sede do Sinédrio, e mais, as subordinadas testemunhas caíram em contínuas e chocantes contradições. A mesma lei estabelecia que os perjuros deveriam ser flagelados ou até mesmo condenados à morte. É óbvio, portanto, que aqueles indivíduos só correram tal risco porque sua imunidade teria sido previamente garantida e, naturalmente, receberam alguma substância ou quantia em dinheiro. Quinto, se o réu fosse declarado culpado, continua prescrevendo a lei mosaica, a sentença deveria ser marcada para o dia seguinte. Como já mencionei, nada disso foi respeitado. Sexto, se depois de tudo isso continuassem considerando o prisioneiro merecedor da pena capital, a sentença definitiva deveria ser definida mediante votação. Se 12 o declarassem inocente e 12 consideravam culpado, era declarado inocente. Se 12 o consideravam culpado e 11 inocente, ou ainda, se 11 o declaravam inocente e outros 11 culpado e um dizia não sei, se deveria reunir mais juízes. Quantos deveriam ser convocados? Sempre de 2 em 2, até alcançar os 71. No processo presidido por Anás e Caifás, não houve nenhuma votação. Sétimo, a lei hebreia proibia que uma mesma pessoa fosse juiz e acusador. Caifás acumulou ambas as funções. Oitavo, tampouco foi anunciada a sentença, como prescrevia a lei. Escreve-se e se envia um mensageiro a todos os lugares, dizendo que fulano de tal foi condenado à morte pelo tribunal. Essa foi uma das razões pelas quais os 3 fariseus que tomavam parte do conselho decidiram retirar-se. E para acúmulo de suprema regularidade jurídica, nem sequer o próprio réu conheceu o texto definitivo da sentença de morte. Como veremos mais adiante, Jesus de Nazaré morreu sem conhecer oficialmente sua culpa. 9. A própria resposta dada pelo mestre a Caifás, quando este insultou a declarar que era o Messias, não foi uma blasfêmia, tal como a lei conceituava. Segundo a mesma, o blasfemo não é culpado se não menciona expressamente o nome. Na resposta de Jesus, como se pode lembrar, ele não citava o nome, isto é, Jeová, Deus ou Divino. Jesus disse, sou e logo irei para junto do meu Pai. Em breve, o Filho do Homem será revestido de poder e reinará de novo sobre os exércitos celestes, onde nessas palavras apareceu o nome explícito de Deus. 10. E no caso de que isso tivesse ocorrido, a lei especificava que, uma vez concluído o julgamento, não se sentenciasse à morte o réu usando rodeios, mas que se pusesse todo o público para fora da sala do julgamento e se perguntasse à testemunha de mais dignidade, diz, que foi que ouviste de modo explícito? A testemunha o dizia. Então os juízes ficavam de pé e rasgavam suas próprias vestes, que não podiam ser costuradas. A segunda testemunha dizia, eu também ouvi como ele. E a terceira afirmava, eu também, como ele. No julgamento de Jesus, ocorreu algo assim? Nem sequer Caifás chegou a rasgar suas vestes de verdade. 11. Se o tribunal considerou que Jesus era um falso profeta, como de fato ocorreu, a lei não autorizava tão pouco seu julgamento, a não ser
pelo grande sinédrio, formado sempre por 71 juízes, e aquele, como eu já disse, constava oficialmente de 23. 12º, por último, ainda que, repito o rosário de falhas e irregularidades nesse processo, pudesse ser mais extenso, os juízes não respeitaram também as normas legais que marcavam as segundas e as quinta-feiras, como as datas oficiais para as diferentes comissões e assembleia dos tribunais de justiça. Enquanto durou o meu treinamento para essa missão, tive a oportunidade de pesquisar numerosas fontes e observei que até hoje, entre os exegetas, demais autores e estudiosos dessa parte da Bíblia, não existe acordo sobre quais teriam sido os responsáveis pelo julgamento e pela posterior condenação à morte do Nazareno. Para muitos, o sinédrio daquela época gozava de prerrogativa de pena capital, e se Jesus, dizem, foi executado ao estilo romano, é porque não havia conflito entre eles. Para outros, o Conselho Supremo da comunidade israelita, o Sinédrio, podia julgar, mas nunca aplicar e executar a pena máxima. Dentro desse pressuposto, as castas sacerdotais não tiveram outra alternativa senão comparecer diante de Pilatos para que ele confirmasse a sentença. Nunca consegui compreender o porquê dessa diferença de critérios, ao menos entre os exegetas e escritores católicos. A maioria concorda com o misterioso e dificilmente comprovável episódio da ressurreição de Jesus. Contudo, gastam-se rios de tinta a favor e contra a jurisdição penal do Sinédrio. Se aprofundarem de verdade no assunto, para além das numerosas referências históricas sobre o poder de Roma e de seus governantes, veriam que, considerando o ódio que Caifás e seus correligionários sentiam por Jesus, seria fácil ditar a pena capital e executá-la sem mais. O fato inquestionável da visita à Fortaleza Antônia e a submissão ao julgamento de Pilatos mostram visivelmente que Roma é que tinha a palavra. No caso da morte de Estevão, ano 36 da nossa era, e de Tiago, um dos irmãos de Jesus de Nazaré, ano 62 d.C., muitos defensores da culpabilidade romana na execução do mestre da Galileia têm pretendido ver duas provas decisivas da capacidade legal do Sinédrio para permitir e executar sentenças capitais. Entendo, no entanto, que ambas as lapidações, de fato executadas pelo Sinédrio, ocorreram em períodos nos quais a província romana da Judéia encontrava-se temporariamente sem governador. No ano 36, Vitélio enviou Pilatos a Roma para prestar contas ao imperador Tibério. Em 62, segundo narra Flávio José, o governador romano Festo acabava de morrer e seu sucessor Albino não havia ainda chegado à Judéia. Existe, além disso, outra contrassenso. Se o Sinédrio gozasse verdadeiramente dessa capacidade legal de aplicar e executar a pena de morte, por que Jesus não foi justiçado ao estilo judaico? A lei judaica, uma vez mais, era extremamente cuidadosa nesse aspecto. Na ordem quarta, a Misna diz textualmente: o tribunal podia afligir 4 tipos de penas de morte: a lapidação, o abrasamento, a decapitação e o estrangulamento. Geralmente, a lapidação ou apedrejamento era a pena mais dura. Era aplicada em contínuo citando a lei hebraica. Ao que tem relação sexual com sua mãe, ou com a mulher de seu pai, ou com a nora, ou com um varão, ou uma besta. A mulher que atrai para si uma besta, ao blasfemo, ao idólatra, ao que ofereceu seus filhos a Moloque, um ídolo, ao necromento, ao adivinho, ao profanar no sábado, ao que amaldiçoa o pai ou a mãe, ao que copula com uma jovem prometida, ao que induz uma particular à idolatria, ao sedutor que leva toda uma cidade à idolatria, ao feiticeiro, ao filho obstinado e rebelde.
Quanto ao abrasamento, que tive a oportunidade de presenciar em minha segunda grande viagem, a lei estabelecia que eram passíveis de semelhante execução aquele que tinha relação sexual com uma mulher e sua filha, e também a filha do sacerdote que havia fornicado, depois de ter contraído matrimônio. Morriam decapitados o homicida e os habitantes de uma cidade apóstata. Por último, a pena de estrangulamento recaía nos seguintes: no que se fere seu pai ou sua mãe, no que rapta uma pessoa em Israel, no ancião que se rebela contra a sentença do tribunal, no falso profeta, no que profetiza em nome de um ídolo, no que tem relação sexual com uma mulher de outro, no que levanta falso testemunho contra a filha de um sacerdote ou se deita com ela. Admitindo, pois, que o sinédrio tivesse tido poder para executar Jesus, e se as imputações mais importantes eram as de blasfêmio, falso profeta, mago e profamador do sábado, o mais lógico seria que os hebreus o tivessem lapidado ou estrangulado, porque pediram então sua morte por crucificação. Em minha opinião, isso só pode obedecer a uma dupla razão. Primeira, o tribunal sabia que o governador era quem deveria decidir. Segunda, naquele simulacro de julgamento, a maioria dos juízes era dos saduceus, ou seja, ramo duro das castas sacerdotais. Caifás era um deles e soube conquistar um pequeno grupo, que foi aquele que assistiu à sessão matutina do pequeno sinédrio. Como já citei, os sacerdotes qualificados nos Atos dos Apóstolos, como o círculo do sumo sacerdote Caifás, estavam em aberta oposição aos fariseus, desfrutando de uma teologia e de um código penal próprios. Se o tribunal houvesse sido constituído por uma maioria de fariseus, possivelmente as coisas teriam sido diferentes e Jesus teria terminado a vida apedrejado ou estrangulado. Mas a morte pela crucificação era muito mais vil e humilhante que as ditadas pela lei mosaica, e é quase certo que a maioria saduceus se inclinasse para ela, esmerando-se ao máximo em seu ódio contra o impostor. No entanto, a dúvida continuava flutuando em meu cérebro. Por que os inquisidores sinedristas haviam exigido e voltariam a exigir, diante de Pilatos, a pena de crucificação? Só depois de conhecer as acusações que figuravam em um dos pergaminhos de Caifás carregava é que pude resolver essa incógnita. Antes, um fato totalmente imprevisto me obrigaria a alterar os planos do cavalo de Troia. Faltavam poucos minutos para as 8 da manhã, quando a pequena comitiva deixou para trás o bairro alto de Jerusalém. A Operação Cavalo de Troia havia suposto, desde o princípio, que o encontro dos sinedristas com o governador romano se daria precisamente no túnel da fachada oeste da Torre Antônia. Mas não foi assim. Caifás e os saduceus passaram pelo muro de proteção situado diante do fosso e, sem hesitar, dobraram a esquina noroeste em direção à outra porta de entrada do quartel-general de Pôncio Pilatos, na Cidade Santa. Eu havia combinado com Pilatos e seu primeiro centurião, Cívilis, que meu ingresso na fortaleza seria pelo posto de guarda já mencionado. E durante alguns segundos, enquanto meu cérebro arquitetava uma solução, deixei-me arrastar quase por inércia pelo pelotão. Ao dobrar aquela esquina da Antônia, a súbita presença do ancião José de Arimateia e um jovem hebreu me fez esquecer momentaneamente minhas dúvidas. José, lógico, estava a par dos passos de Jesus e do sumo sacerdote Caifás. Ainda que eu não tivesse visto no julgamento, deduzi que seus contatos o mantinham pontualmente informado. O fato de estar ali era uma prova disso. Caifás deve ter visto José. Passou praticamente ao seu lado, mas nem sequer o saudou. O ancião, ao ver o mestre, assustou-se.
ainda que possivelmente também tivesse sido informado das torturas a que haviam submetido. Ao comprovar o fato por si mesmo, empalideceu. Sem levantar suspeitas, fui ficando para trás, até juntar-me a ele e ao companheiro, e assim seguimos o pelotão. José de Arimateia, que parecia ter perdido as esperanças que me havia tentado transmitir no pátio do palacete de Anás, ao perceber minha desconfiança pela presença daquele jovem desconhecido, disse-me que eu poderia falar abertamente, pois a seu acompanhante era um dos correios de Davi Zebedeu e estava ali, segundo me explicou, para transmitir as últimas notícias ao corpo de emissários que havia sido centralizado por Davi no acampamento do Getsame. Desse modo, conforme nos aproximamos da parte norte da torre, José e o emissário relataram-me o que havia ocorrido com os demais discípulos, dos quais eu não tinha notícia alguma desde a prisão do Nazareno. A maior parte dos gregos e discípulos haviam assistido à prisão do Mestre na encosta do Monte das Oliveiras. Acabara regressando ao horto do Simão, o leproso, acordando as 8 apóstolos e demais seguidores que permaneciam alheios ao que estava ocorrendo. Minutos mais tarde, era o jovenzinho João Marcos quem corria o cume do monte para pôr de sobreaviso Davi Zebedeu, que continuava montando guarda e nada sabia dos últimos acontecimentos. Depois dos primeiros momentos de uma natural confusão, o grupo se concentrou em torno do moinho da pedra situada à entrada do horto, iniciando-se uma viva polêmica. André, como chefe dos apóstolos, estava tão confuso que não conseguia pronunciar uma única palavra, e foi Simão, o zelote, quem terminou por alçar-se ao muro do moinho para discursar a seus companheiros e incitá-los a tomar suas armas e lançar-se em perseguição dos guardiões, libertando Jesus. Segundo o correio, testemunhas ocular daqueles acontecimentos, quase todos os presentes no horto responderam com veemência à incitação de revolucionário Simão, membro ativo, como já me referi em outra passagem, do grupo clandestino e terrorista dos Zelotes. E é muito possível que tivessem se lançado morro abaixo em busca do mestre, não fosse a oportuníssima mediação de Bartolomeu. Terminada a conclamação de Simão, o zelote, Bartolomeu pediu calma e recordou a seus amigos e os contínuos ensinamentos de Jesus sobre não violência. O apóstolo, mostrando grande prudência, refrescou a memória dos exaltados discípulos, falando-lhes da palavra que o rabi havia pronunciado naquela mesma noite, através das quais ordenara que protegessem e conservassem suas vidas, à espera do momento crucial da dispersão e da propagação do reino dos céus. A tese de Bartolomeu foi vivamente aplaudida por Tiago, o irmão de João Zebedeu, que explicou também a seus companheiros como Pedro, alguns gregos e ele mesmo haviam desembainhado suas espadas no momento da captura de Jesus, e como o mestre os havia feito guardar suas armas. Os ânimos, parece, foram apaziguados. Depois intervieram também Felipe e Mateus, e por último, Tomé, que insistiu com seus característicos senso político na necessidade de não se esperar a perigos mortais, tal como Jesus havia sugerido a seu amigo Lázaro. Os argumentos de Tomé, pedindo aos seus companheiros que se dispersassem à espera de novos acontecimentos, haviam conseguido dobrar a ânsia da luta dos seguidores de Cristo. Os discípulos, então, desapareceram definitivamente. Por volta das 2:30 ou 15 para as 3 dessa madrugada, o horto ficou deserto. Só Davi, Zebedeu e um pequeno grupo de mensageiros continuaram no acampamento, preparando-se para uma missão que, como já disse, seria vital. O intrépido discípulo soube organizar-se de tal forma que, através de João Zebedeu, de José de Arimateia e de outros agentes, pôde dispor
de uma notável e precisa informação sobre o transcorrer dos acontecimentos. A cada hora, aproximadamente, um dos velozes mensageiros se entrevistava com esses seguidores de Jesus, transmitindo as notícias ao improvisado quartel-general de Getsemane. Dali, por sua vez, Davi enfiava outros correios aos pontos onde os apóstolos haviam combinado de se esconder. 5 deles, Bartolomeu, Felipe, os gêmeos e Tomé, nas aldeias de Betagé e Betânia, e os 4 restantes, Simão, o Zelote, Tiago, Tomás e André, em Jerusalém. Quando perguntei por Pedro ao emissário, o jovem me tranquilizou. Pouco depois do amanhecer, Davi o havia encontrado nos arredores do acampamento, sem rumo e cheio de amargura. É possível que naquele momento, nem Davi Zebedeu, nem o emissário, nem nenhum dos discípulos soubessem a verdadeira razão da imensa angústia do ardoso Simão. O certo é que Davi ordenara a um dos seus correios que o acompanhasse à casa de Nicodemos, na cidade santa, lugar de concentração de seu irmão André e dos outros 3 apóstolos. Aquele mesmo emissário que acompanhava José de Arimateia informou também que pouco depois da partida de Pedro chegara ao horto Judas, um dos irmãos de sangue do mestre. Havia se antecipado ao resto da família e ali soubera da trágica prisão de Jesus. A pedido de Davi de Zebedeu, regressara rapidamente pelo caminho que atravessava o Monte das Oliveiras, para reunir-se com Maria, sua mãe, e com os demais componentes da família. As ordens de Davi eram para que a família do mestre permanecesse no momento na casa de Maria e Marta, em Betânia, e assim se fez. Isso significava que Maria, mãe de Jesus de Nazaré, achava-se nas proximidades de Jerusalém e que certamente devia estar ciente de tudo o que ocorria com seu filho. Estremeci diante da possibilidade desse encontro com Maria. O vento soprava com mais força quando alcançamos Caifás e seus homens. Um sentinela que montava guarda na parte norte do muro externo da fortaleza havia ido ao interior do quartel e anunciar a presença daquele destacado grupo de sacerdotes. Parece que o sumo sacerdote havia dito ao soldado que o governador já sabia daquela visita que viria tão cedo. José e eu nos olhamos, deduzindo que Pôncio Pilatos podia ter tomado conhecimento dos fatos através dos judeus que lhe haviam solicitado uma escolta na noite anterior. De qualquer forma, o certo é que Pôncio fazia tempo que aguardava a chegada dessa representação do Sinédrio. Enquanto esperávamos junto ao parapeito de pedra, anunciei a José de Arimateia que, aproveitando a ordem que o próprio governador me havia concedido, tentaria adiantar-me a Caifás e seu pelotão. José assentiu, acrescentando que ele tinha a intenção de continuar ao lado do mestre e que, presumivelmente, voltaríamos a nos ver no interior da fortaleza. Assim, abandonando meu projeto de entrar na Torre Antônia pelo túnel da ala ocidental, tirei o salvo-conduto e o mostrei ao mercenário. Este, ao ler a autorização e escutar o nome de Cíviles, franqueou-me a passagem e recomendou-me por meio de sinais a vários soldados que montavam guarda do outro lado do fosso, junto a uma grande porta aberta na muralha e ladeada por 2 pequenas torres de vigilância. Ao transpor a ponte levadiça, igual a que dava acesso pelo túnel, um dos guardas barrou-me a passagem. Tive de repetir a operação. O soldado examinou a ordem e mandou-me esperar. Depois saiu do posto de guarda e entrou na fortaleza. Aquela porta monumental, coroada por um arco de meio ponto, era provida de grandes batentes de madeira, fixadas a postes verticais, que podiam girar em caixas de pedra. Supus que dessa maneira, em momentos de perigo ou ataque, os batentes poderiam fechar-se e ser trancados por dentro. Poucos minutos depois, o infante me chamava do alto da escadaria de pedra existente ao fundo. Caminhei solitário até o sentinela, transpondo um largo pátio de pedra talhada.
com canto arredondado. Ao pé das escadas, o soldado indicou-me um oficial dizendo: "Este te levará até Cívilis." E assim foi. Ao fim daqueles 15 degraus, um centurião me aguardava. A escadaria permitia o acesso a uma espécie de terraço retangular, caprichosamente ladrilhado e cerdado de ambos os lados por uma série de balaústres de mármore de 1,5 metros de altura. Aquela era a entrada principal do que poderíamos denominar a residência privada de um edifício suntuoso e relativamente isolado do conjunto, ainda que dentro da fortaleza. O oficial conduziu-me ao interior, um vestíbulo de extraordinárias dimensões, do qual projetavam-se 3 escadarias, todas de mármore branco. "Espere aqui", disse-me, enquanto subia as escadas situadas diante da porta das folhas duplas do vestíbulo. Ao pé da escadaria montavam guarda outros 2 soldados, com as suas lanças e cotas de malha. Obedeci e fiquei contemplando com admiração a série de grandes vitrais multicoloridos que se alinhavam ao longo das paredes, proporcionando ao recinto abundante luz natural. As paredes eram revestidas de granitos procedentes de Serna e tinham numerosos nichos em que repousavam bustos do imperador, jarrões gregos decorados com cenas mitológicas e candelabros de prata. O piso do vestíbulo havia sido recoberto com um extenso mosaico, que nada ficava a dever aos que havia visto nas ruínas de Pompeia. Absorto na concentração daquela delicada decoração, não me apercebi da chegada de Cívilis. O centurião e comandante da legião saudou-me sorridente. Trazia um capacete de metal muito pólido, arrematado por um penacho de penas vermelhas. Antes que eu lhe pudesse dizer que desejava alterar meus planos, Cívilis se adiantou até a porta do vestíbulo e, apontando o portão da muralha, comentou que o dia acabava de ficar complicado. "Pôncio deverá receber nesta manhã", disse-me com um grande gesto de desgosto, "vários representantes do Conselho de Justiça dos Judeus." "Eu sei", respondi, "e é exatamente sobre isso que gostaria de falar." O centurião olhou-me surpreso. "Ouvi dizer que os judeus querem julgar um mago, e eu ouvi passar. Sabes que me interesso pelos astros e seus desígnios e gostaria de te pedir ao governador uma pequena alteração de planos." Cívilis continuou ouvindo-me com atenção. "Tenho ouvido", prossegui, "que esse homem a quem chamam de Jesus de Nazaré tem operado grandes portentos e abusando de vossa hospitalidade. Desejaria estar presente quando ele for apresentado a Pôncio." E antes que o centurião pudesse responder, arrematei minhas palavras com uma afirmação que, tal como eu esperava, apenas em parte, despertou a curiosidade do romano. "Fiquei sabendo que hoje mesmo tu, o governador, eu e toda a cidade teremos a oportunidade de assistir a um estranho acontecimento celeste." O pragmático e incrédulo oficial sorriu zombateiro, limitando-se a responder: "Está bem, Jazão, eu direi a Pôncio." Cívilis desapareceu pela escadaria central, não sem antes advertir-me de que não saísse dali. "Essas ratazanas", comentou, referindo-se aos sacerdotes que aguardavam junto ao parapeito externo, "não têm escrúpulos em nos pedir que executemos um dos seus, e, no entanto, não querem entrar no pretório, de medo de contaminar e não poder celebrar sua maldita Páscoa." Cívilis tinha razão. Os judeus, e muito especialmente os membros das diferentes castas sacerdotais, eram proibidos de entrar durante a celebração de festa anual de Páscoa nas casas dos gentios. Todas eram suspeitas de abrigar alimentos que pudessem conter levedura, e esse contato com substâncias fermentativas era rigorosamente proibido. Isso me levou a pensar que o governador e seus homens, a não ser escutar de Caifás e os saduceus, às portas do pretório,
É quase certo que será bem próximo dessa escadaria que acabo de subir, deduzi. E aprontei minha vara de Moisés para aquele que iria ser o primeiro encontro oficial de Pôncio com os membros do Sinédrio. De fato, por volta das 8h15 daquela manhã de sexta-feira, 7 de abril, o obeso governador apareceu no alto da escada central do atril onde eu esperava. Vinha acompanhado de cíviles e mais 3 ou 4 centuriões. Ao me ver, apressou-se a descer as escadas e saudar-me com o braço erguido. Pôncio havia mudado as vestes. Na ocasião, e dada a sua qualidade de representante de César, estava metido em uma couraça de metal, curta e musculada, belamente trabalhada, brilhante como um espelho, ao estilo das melhores blindagens gregas da época. Sob a armadura, vestia uma túnica curta de seda, de meia manga cor clara, meticulosamente passada e arrematada por pequenos flocos de ouro. O volumoso ventre do governador ressaltava por baixo da couraça, proporcionando-lhe um perfil muito pouco cavalheiresco. Ao redor do pescoço e pendendo pela espádua, trazia um manto ou um sagum de uma tonalidade bordô muito apagada, mas o que mais me chamou a atenção foram suas pernas. Estavam inteiramente revestidas de faixas de linho. Aquilo me fez suspeitar que padecia de varizes. O centurião-chefe o havia posto a par dos meus novos planos e de presságio celeste que eu havia adiantado a Cíviles, e ele, sem conseguir conter sua curiosidade, perguntou-me a respeito, ao mesmo tempo que me convidava para caminharmos juntos até a porta de entrada de sua residência. Expliquei-lhe como pude que os astros haviam anunciado para aquela mesma manhã um funesto augúrio e que, para o bem de todos, deveríamos extremar novas precauções. Não houve tempo para mais nada. Pôncio Pilatos e seus oficiais pararam no terraço, enquanto um dos centuriões descia as escadas em busca, sem dúvida, de Caifás e daquele Galileu que havia começado a perturbar pacífico dia de governador. O vento despenteou Pôncio, desequilibrando sua peruca, o que deve ter aumentado seu já visível mau humor. O fato de ter de sair às portas de pretório para receber um sumo sacerdote e os membros do sinédrio não o havia deixado muito feliz. Dali a pouco aparecia pelo arco da muralha o grupo encabeçado por Caifás. Imediatamente atrás dele, Jesus, o mercenário romano que havia custodiado durante toda a noite João Zebedeu, levitas e criados do sinédrio. Ao chegar ao pé da escadaria, os saduceus pararam, avisando o governador de que sua religião os impedia de dar um só passo a mais. Pôncio olhou para Cíviles e, com um gesto de desagrado, avançou até a borda do degrau. Ali, em tom áspero, perguntou-lhes também em grego: quais são as acusações que tendes contra este homem? Os juízes se entreolharam, e a uma ordem de Caifás, um dos saduceus respondeu: se esse homem não fosse um malfeitor, não o teríamos trazido a ti. Pôncio ficou em silêncio, arregaçou o manto e começou a descer mais alguns lances de escada. Imediatamente, Cíviles e os centuriões se apressaram a segui-lo. O romano, sempre em silêncio, aproximando-se de Jesus, e o observou com curiosidade. O mestre permanecia de cabeça baixa e as mãos atadas às costas. Seus cabelos, revoltos pelo forte vento, ocultavam em parte as escoriações de seu rosto. Pôncio deu uma volta completa em torno do Nazareno. Depois, sem comentário algum, mas com uma mal disfarçada careta de repugnância, voltou a subir os degraus. Sem dúvida, e Cíviles me confirmaria isso pouco depois. O governador havia sido previamente informado da sessão matinal do Sinédrio,
assim como das discrepâncias surgidas entre os juízes na hora de estabelecer as acusações. Segundo Cívilis, um dos criados e também o intérprete da esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, conheciam os ensinamentos de Jesus Nazaré e haviam informado o governador dos prodígios e da pregação do rabi. Quando chegou à metade da escada, Pilatos parou e, girando sobre os calcanhares, encarou de novo os hebreus e lhes disse: Dado que não chegais a um acordo quanto às acusações, por que não levais este homem para que seja julgado segundo as vossas próprias leis? Aquelas frases do governador caíram como um jato de água fria sobre os sinedristas, que não esperavam tal relutância de sua parte, e visivelmente nervosos responderam: Não temos o direito de condenar um homem à morte, e este perturbador de nossa nação merece a morte, por tudo o que tem dito e feito. Esta é a razão pela qual viemos a ti, para que ratifiques essa decisão. Pilatos sorriu maliciosamente. Aquele reconhecimento público de impotência dos judeus para pronunciar e executar uma sentença de morte, mesmo contra um dos seus, enchera-o de satisfação. Esse ódio pelos judeus era muito mais profundo do que podia supor. Eu não condenei este homem, interveio o romano, apontando Jesus com a sua mão direita, sem julgamento, e nunca consentirei que o interroguem enquanto não receber por escrito, acentuou Pilatos com ênfase, as acusações. No entanto, o romano havia subestimado os sinedristas, e quando Pilatos considerava que o aborrecido assunto tinha ficado resolvido, Caifás entregou um dos rolos que trazia em um escriba judicial que o acompanhava, pedindo ao governador que ouvisse as acusações que havia solicitado. Aquela manobra surpreendeu Pilatos, que não teve outro remédio senão interromper seus passos quando estava a ponto de entrar em casa. Cada vez mais irritado pela tenaz insistência de Caifás e dos saduceus, dispôs-se a ouvir o conteúdo do pergaminho. O escriba o desenrolou e, adotando um tom solene, procedeu à leitura. O tribunal sinedrista entende que este homem é um malfeitor e um perturbador de nossa nação, com base nas seguintes acusações. Primeiro, perverter nosso povo e incitá-lo à rebelião. Segundo, impedir o pagamento do tributo a César. Terceiro, considerar-se a si mesmo rei dos judeus e propagar a criação de um novo reino. Ao ouvir aquelas acusações oficiais, compreendi que esse texto, que nada tinha a ver com o discutido no julgamento, havia sido forjado por Anás e demais membros do conselho em sua segunda entrada na sala do tribunal. Enquanto o mestre e todos os demais esperávamos no pátio central do edifício do Sinédrio. Agora eu compreendi o porquê daquelas ásperas discussões entre Caifás, Anás e os juízes da súbita aparição de um segundo pergaminho nas mãos do sumo sacerdote, momentos antes da saída para a Torre Antônia. Muito astutamente, os saduceus haviam preparado aquelas 3 acusações de forma que o governador romano se visse inevitavelmente envolvido no processo. Pôncio pediu a Cívilis que se aproximasse e disse-lhe qualquer coisa ao ouvido. O centurião assentiu com a cabeça. Com aquela consulta confidencial, segundo eu soube pelo comandante em chefe da legião, ele se quis munir de informações que comprovassem o que todos sabíamos, isto é, que o complô contra o Nazareno tinha raízes estritamente religiosas. Pilatos compreendeu logo que aquela mudança de estratégia dos sacerdotes obedecia unicamente ao seu fanatismo e ao cego ódio por aquele visionário, que havia sido capaz de desafiar as autoridades do sumo pontífice e ridicularizar as castas sacerdotais.
Sem perceber, Caifás e seus esbirros haviam conseguido, com aquele erro, que Pôncio se inclinasse desde o princípio não em favor de Jesus, a quem praticamente ignorava, mas contra aquela ralé bastarda, segundo as palavras do próprio Romano. Era extremamente importante considerar esses fatos na atuação do representante do imperador romano, em suas sucessivas tentativas de libertar o mestre. Nada satisfaria mais seu desprezo pela suprema autoridade judaica do que fazer com que todos aqueles sacerdotes engolissem o pó da derrota, tendo de liberar o prisioneiro. Mas os acontecimentos, a desrespeito do governador, tomariam caminhos inesperados. Pôncio ficou em silêncio, dirigiu um olhar de desprezo aos juízes e, descendo as escadas pela segunda vez, caminhou até o Galileu. Ante a expectativa geral, perguntou ao mestre o que tinha a alegar em sua defesa. Jesus não levantou o rosto. Cívilis, que havia seguido os passos de seu chefe, levantou o bastão, disposto a golpear o Galileu pelo que considerou falta de respeito, mas Pôncio o deteve. Ainda que sua confusão e aborrecimento fossem cada vez maiores, o romano compreendeu que aquele não era o cenário mais adequado para interrogar o prisioneiro. A simples presença dos sinedristas podia representar um freio, tanto para ele como para o réu, e voltando-se para o primeiro centurião, deu ordens para conduzir o preso até o interior de sua casa. Cívilis fez um sinal ao soldado que custodiava o rabi, e ambos, em companhia de João Zebedeu e alguns dos domésticos do sinédrio, seguiram Pilatos e os oficiais. Caifás e os juízes permaneceram no pátio. A contrariedade refletida em seus rostos mostrava sua frustração por não poderem seguir Jesus e acompanhar um interrogatório privado. Seu próprio fanatismo religioso acabava de prejudicá-los. Aliás, duvido muito que Pilatos houvesse autorizado a presença deles no interrogatório. Ao passar ao meu lado, o governador fez um gesto convidando-me a que acompanhasse. Diz-me, Jazão, perguntou-me Pilatos, enquanto atravessávamos o saguão em direção à escadaria em frente. Conheces este mago? Creio que pode ser um zelote. Aquele foi um momento especialmente delicado para mim. Umas poucas explicações teriam sido suficientes para inclinar a balança do instável governador em favor do mestre. Mas aquela não era minha missão. Então respondi à pergunta com outra pergunta. Segundo entendi, teus homens foram destacados à noite até uma propriedade no Getsame, com o propósito de averiguar a existência de um acampamento zelote. Encontraram esses guerrilheiros? O governador, a quem custava subir os 28 degraus, parou ofegante. E tu, como sabes disso? Enquanto Cívilis conduzia o Nazareno e o pequeno grupo por um claro corredor de mármore de Namúdia, ornado à direita e à esquerda de estátuas que descansavam sobre pedestais de Carrara, tranquilizei Pôncio, narrando-lhe meu casual encontro com os 2 soldados que perseguiam um dos adeptos do mago. Pôncio então me confessou que suas informações sobre Jesus de Nazaré remontavam a anos atrás, especialmente desde que um de seus centuriões lhe contara como aquele mago havia curado um de seus criados mais queridos em Cafarnaum. Pouco a pouco, Pilatos tinha reunido dados confidenciais suficiente para saber se aquele grupo que o rabi encabeçava era ou não perigoso, do início ponto de vista que realmente poderia interessá-lo, o da rebelião contra Roma. Os agentes do governador, nas proximidades do Sinédrio, haviam avisado das numerosas reuniões celebradas para tratar da prisão e eliminação do Nazareno. Pilatos, portanto, estava a par das intervenções daqueles que ficaram esperando no pátio e do caráter místico e visionário, segundo expressão própria,
do movimento dirigido por Jesus. Por que iria satisfazer esses invejosos? Concluiu Pilatos, detendo esses pobres diabos cujo único mal é crer em fantasias sortilégios. Aquelas revelações abriram-me definitivamente os olhos. Estava claro que eu havia subestimado o poder de Pôncio. Era lógico que em uma província como aquela, dada a rebeldia e difícil poder de Roma tivesse molas e tentáculos suficientes para saber quem era quem. Evidentemente, Pôncio sabia quem era o mestre. Todavia, intervi com curiosidade, por que concordaste em enviar um pelotão ao Getsemane? O governador voltou a sorrir maliciosamente. Tu não conheces ainda essa gente? São cabeçudos, como mula. Além disso, minhas relações, digamos, comerciais com Anás sempre foram excelentes. Não posso negar que o governo recebe importantes somas de dinheiro em troca de certos favores. Não me atrevi a indagar sobre a natureza dos favores, que prestava aquele corrupto representante de César, mas o próprio Pôncio me forneceu uma pista. Anás e esse carniceiro que ele tem como genro têm feito fortunas à custa do povo e do tráfico de moedas e animais para os sacrifícios. Suponho que esteja inteirado do descalabro sofrido pelos cambistas e intermediários da esplanada do templo, precisamente por causa desse Jesus. Pois bem, meus interesses por esse negócio me obrigavam, em parte, a salvar as aparências e a ajudar o ex-sumo sacerdote em sua intenção de capturar o mago. Aquele descarado nepotismo da família Nas, colocando os membros de seu clã no posto-chave do templo, era um segredo de Polichinelo. A atuação do governador, portanto, me pareceu totalmente verossímil. No fim do corredor, Cívilis abriu uma porta e deu passagem a Pilatos. Atrás, por ordem do centurião, entramos Jesus, João Zebedeu, outros 2 oficiais e eu. O mercenário e os criados permaneceram do lado de fora. Ao entrar naquela câmara, reconheci imediatamente a sala de despachos oval, onde havia tido minha primeira entrevista com o governador. A ala norte da fortaleza se achava, pois, conectada com a sala de audiências de Pôncio. Agora eu compreendia por que não havia visto guardas naquela porta. Ela, possivelmente, fazia ligação com as habitações privadas e por ela eu havia visto aparecer, na manhã de quarta-feira, o criado que nos anunciara o almoço. Pôncio Pilatos foi diretamente para sua mesa, convidando o Nazareno a se sentar na cadeira que José de Arimateia ocupara na quarta-feira. João timidamente sentou-se na que eu havia ocupado. Os oficiais se colocaram um de cada lado do rabi, enquanto Cívilis ocupava sua posição habitual, na extremidade da mesa, à esquerda do governador. Eu discretamente procurei unir-me ao chefe dos centuriões. A luz que penetrava pela grande janela situada às costas do romano permitiu-me explorar detidamente o rosto do mestre. Jesus havia abandonado em parte aquela atitude de permanente ausência. Sua cabeça agora estava erguida. O nariz e o arco zigomátrico direito, zona molar do pômulo, continuavam muito inchados, e o olho, como eu temia, já fora afetado. Pilatos retomou o fio da conversa, afirmando que, para começar, para sua própria tranquilidade, não acreditava na primeira das acusações. Sei de teus passos, disse-lhe em grego com ar conciliador, e custa-me muito acreditar que sejas um agitador político. Jesus observou com ar cansado. Quanto à segunda acusação, manifestaste alguma vez que não se deve pagar tributo a César? O mestre fez um sinal com a cabeça para João e respondeu: pergunta a ele, ou a qualquer outro que me tenha ouvido. O Pôncio interrogou Zebedeu, com um olhar.
E João, atropeladamente, explicou que tanto o mestre como os demais do grupo pagavam sempre os impostos do templo e os de César. Quando o discípulo já se dispunha a estender-se sobre outros ensinamentos, Pilatos lhe fez um gesto com a mão, ordenando que ficasse em silêncio. É suficiente, disse, e toma cuidado para não contares a ninguém sobre o que falaste comigo. E assim foi. Nem sequer no texto evangélico ditado por João, muitos anos depois, aparece essa parte da entrevista do governador romano com Jesus. E mais, o escritor sagrado não faz nenhuma menção de sua participação naquela conversa. Se esta parte do interrogatório, tal como se depreendesse do Evangelho de João, teve lugar no interior do pretório e, portanto, teve caráter privado, como é possível que João a descreva referindo-se aos conhecidos temas como reino e da verdade? Só existe uma explicação, que ele tinha sido testemunha auditiva. Pilatos dirigiu-se novamente ao Galileu. No que se refere à terceira acusação, diz-me, tu és o rei dos judeus? O tom era sincero. Essa, ao menos, foi a minha impressão, e o mestre esboçou um débil sorriso. Ao fazê-lo, um dos seus gretas do lábio inferior voltou a se abrir e um finíssimo filete de sangue precipitou-se entre os pelos da barba. Pilatos, tornou o rabi, faz essa pergunta por ti mesmo ou a recolheste dos acusadores? O governador abriu os olhos com ar indignado. Será que sou um judeu? Teu próprio povo te entregou, e os principais sacerdotes me pediram sua morte. Pôncio procurou recobrar a calma, e mostrando os dentes de ouro, acrescentou: duvido da validade dessas acusações, e só estou tentando descobrir por mim mesmo o que foi que fizeste. Por isso te perguntei pela segunda vez. Disseste que é os reis dos judeus e que tensionas formar um novo reino? O Galileu não demorou para responder. Não vês que meu reino não está neste mundo? Se assim fosse, meus discípulos teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Minha presença aqui diante de ti e amarrado demonstra a todos os homens que meu reino é um domínio espiritual, o da confraternização dos homens que, por amor e fé, passaram a ser filhos de Deus. Esse oferecimento é mesmo para os gentios e para os judeus. Pilatos levantou-se e, golpeando a mesa com a palma da mão, exclamou, sem poder reprimir sua surpresa: por conseguinte, tu és rei. Sim, respondeu o prisioneiro, encarando. Sou um rei desse gênero, e meu reino é a família dos que creem em meu Pai, que está no céu. Nasci para revelar meu Pai a todos os homens e testemunhar a verdade de Deus. E agora mesmo declaro que o amante da verdade me ouve. Pilato deu alguns passos em torno da mesa e, colocando-se entre João e o prisioneiro, comentou para si mesmo: a verdade? Que é a verdade? Quem a conhece? E antes que Jesus chegasse a responder, fez um sinal para Síviles, dando por encerrado o interrogatório. Os oficiais obrigaram o rabi a se levantar e Pôncio abriu a porta, ordenando a seus homens que levassem o Nazareno à presença de Caifás. Quando caminhávamos novamente pelo corredor, Pilatos colocou-se ao meu lado, fazendo um único, mas eloquente comentário. Esse homem é um estoico. Conheço seus ensinamentos e sei o que eles pregam. O homem sábio é sempre um rei. Depois daquele pronunciamento, deduzi que o romano estava disposto a libertar Jesus. Ao apresentar-se pela segunda vez diante dos judeus, sua atitude confirmou meu pressentimento. Pouco antes das 9 da manhã, Pôncio assomou ao terraço e, adotando um tom autoritário, sentenciou: interroguei esse homem e não vejo culpa alguma. Não o considero culpado das acusações formuladas contra ele. Por esta razão, penso que devo ser posto em liberdade.
Caifás e os saduceus ficaram desconcertados, mas reagiram imediatamente, gritando com espanto afetado. Cívilis interrogou Pilatos com um olhar, ao mesmo tempo que empunhava a espada, mas o governador voltou a lhe pedir calma. Um dos oficiais regressou de modo precipitado ao interior do pretório, possivelmente em busca de reforços. Muito alterado, um dos sinedristas se destacou do grupo e, galgando 3 ou 4 degraus, censurou Pilatos com estas frases: Este homem cinta o povo. Começou pela Galiléia e prosseguiu na Judéia. É autor de desordens e malfeitos. Se deixás livre este homem, lamentarás por muito tempo. Sem querer, aquele saduceu acabava de proporcionar a Pilatos um motivo para se esquivar do desagradável assunto, ao menos temporariamente. O governador aproximou-se de seu centurião-chefe e ordenou: Este homem é um galileu. Leva-o imediatamente a Herodes. Cívilis dispôs-se a cumprir a vontade de Pôncio, e já se dirigia ao soldado encarregado da custódia do mestre, quando Pilatos voltou-se para ele do alto da plataforma e acrescentou: e quando Herodes o tiver interrogado, traz-me suas conclusões. A leitura desse livro continuará no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!